bem-vindos à nossa casa. Na noite de hoje, recebemos mais uma vez nosso companheiro Mauro de Souza, um trabalhador espírita, do Grupo de Edificação Espírita lá de Goiânia, e atendendo ao nosso convite, estando conosco mais uma vez. E abordará o tema aí exposto, Agenda Cristã, baseado na obra de André Luiz. Para nós já irmos sintonizando, farei a leitura do capítulo 153 do livro Pão Nosso, intitulado Não Tropecemos. E essa é uma obra de Emmanuel, psicografado por Francisco Pedro Xavier. E Emmanuel se utiliza de João, capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E o benfeitor faz a seguinte análise. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos na atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande capital de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados da época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência do trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Seus braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas da ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia do tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras, mas aquele que conserva a atividade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Vamos à prece inicial. Mestre amado Jesus, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede e estamos aqui nessa noite. E nesse início de ano, Mestre amado, onde nós, queiramos ou não, acabamos por refletir como foi esse ano que acabou, o que fizemos, o que fomos, conseguimos progredir alguma coisa. E certamente, Mestre, estamos aqui nesse início de ano buscando força do Senhor para colocarmos em prática todos os nossos projetos para esse ano que inicia. Certamente, no final desse ano que inicia, estaremos aqui da mesma forma, questionando se conseguimos combater um pouco do orgulho, um pouco da vaidade, um pouco do egoísmo, se conseguimos ser um pouco mais fraternos, se fomos melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, enfim. Esse presente que nos é dado, que se inicia agora, no final dele, o que tiramos de proveito? Realmente, fizemos valer esse presente que o Senhor nos dá? Permita-me, Mestre amado, que possamos, no final desse ano, ter atingido a nossa meta e feito por merecer
essa paz que o Senhor tanto nos oferece. A palavra é sua, amor. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia de toda a humanidade, a Mãe Santíssima que nos adotou a todos como filhos do coração, e é claro, aos mentores espirituais dessa casa, a todos os protetores e guias de vocês, a todos nós aqui presentes, a fim de rogar as bênçãos e iniciar também o ano de 2014 estudando dentro da grande máxima trazida pelo Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos, este segundo, conforme foi anotado por Allan Kardec e reunido no seu trabalho em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Nesta noite falaremos sobre a Agenda Cristã, uma obra conhecida, mas nem tão bem estudada por todos nós espíritas. Uma obra de André Luiz, trazida a público em 1948, foi psicografada em 1946. Essa é a data do prefácio de Emmanuel na obra, portanto significa que a obra estava pronta. Emmanuel, que sempre foi um padrinho de André Luiz em todas as suas obras, mentor espiritual também de Chico Xavier, como todos sabemos, e que se encontra encarnado já desde o ano 2000. André Luiz, portanto, aquele que é conhecido como repórter espiritual, ator de muitos romances, aqueles que são os mais conhecidos, ele nos traz uma obra um pouco diferente, como também a Agenda Cristã, além da Agenda Cristã, a Luta Espírita, que nos remetem a rever o nosso posicionamento, a buscar de fato a grande renovação íntima, a transformação tão esperada pela espiritualidade superior, que não é nós ficarmos apenas fazendo pelo próximo, mas realizarmos dentro de nós para então automaticamente atendermos às necessidades dos nossos semelhantes. Nessa obra, segundo o próprio prefácio de Emmanuel, André Luiz nos coloca uma série de reflexões sobre os Evangelhos de Jesus, para que nós pudéssemos ter um referencial diário. Na verdade, a obra tem 50 capítulos. Se fôssemos estudar um por dia, nós teríamos aí mais de um mês. Mas, se analisarmos capítulo a capítulo, veremos a densidade do pensamento do espírito André Luiz, muito embora a pouca grafia em cada capítulo, a constituição dos capítulos, ele remete quase a um poema. São uma série de pensamentos, de reflexões baseadas no Evangelho de Jesus e que nos servem, deverão servir de guia para a nossa renovação de comportamento. E não é por acaso que nós trazemos esse título para a primeira palestra de 2014, da qual me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa que nos atinge muito o coração, que é o Grupo Espírita Caminho da Luz. E por quê? Justamente em 2014, se nós nos determos um pouquinho mais em cada pensamento dessa pequena obra, pequena em tamanho, grandiosa em profundidade, nós estaremos realmente chegando ao término do ano, mais preparados para iniciar 2015 com uma grande maturidade espiritual. O capítulo escolhido foi o capítulo 5, e ele é intitulado por André Luiz Medicamentos Evangélicos. André Luiz nos traz diversas angulações da visão terra a terra e espiritual para a terra, e da terra para o mundo espiritual, para a pátria espiritual e essencial, nos fazendo avaliar uma questão de diversos ângulos. E nesse capítulo 5, ele coloca alguns
tópicos, na verdade 30 pensamentos, que ele entende são essenciais para que nós possamos ter um tratamento de urgência sobre as nossas vidas, buscando refletir imediatamente sobre o que está acontecendo, sem milímetros, evidentemente, sem querer ocultar de nós mesmos, como sempre fazemos, na maior parte das vezes, aquilo que precisamos melhorar, aquilo no qual ainda estamos nos prendendo e que, na verdade, é uma inversão de valores com relação às leis superiores da vida. Então, em 30 pensamentos, e aí sim nós poderemos nortear o nosso mês, né, a meditar apenas uma frase por dia, não é muita coisa, para tentarmos fazer desse capítulo o nosso passo inicial na partida de 2014 rumo a um 2015 muito melhores do que quando iniciamos. Aliás, essa é uma frase de Kardec, né? Se nós pudéssemos ser a cada dia um pouco melhores do que fomos no dia anterior, com certeza estaríamos gradativamente alcançando a maturidade espiritual. E o primeiro pensamento de André Luiz é: ajude sempre. E aí vem a caridade logo de início, a necessidade de buscarmos a autoajuda em primeiro lugar, lembrando que isso não é egoísmo, isso é altruísmo. Nós temos que reconhecer quais são os nossos pontos fortes, quais os nossos pontos fracos, quais as ameaças que estão em torno de nós, quais as oportunidades que nós temos para a melhoria. E aí, ajudar sempre é uma máxima que é o próprio Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E quando nós nos ajudamos intimamente, passamos a ver com mais clareza e entender a melhor forma de fazê-lo com relação ao próximo. Então, esse ajudar sempre ele tem uma avaliação e um poder de 360 graus. Nós podemos utilizá-lo em todos os momentos, em todas as práticas da nossa existência e vida. Na sequência, não tema. O medo, em última análise, talvez seja o maior inimigo interior de cada ser. As pessoas comumente resvalam em seus próprios medos interiores, naquela sombra, para utilizar um termo da psicologia, da psicanálise, e passa a temer cair naquele mesmo erro do passado. Eu penso que esse deve ser a maior preocupação de todos os espíritos que estão prestes a reencarnar. Eles sabem, aqueles que escolhem de alguma forma, junto com a espiritualidade superior, qual será o traçado, o projeto reencarnatório do qual farão parte. Eles sabem dos desafios, sabem das dificuldades, e eles ficam pensando, nós ficamos pensando, será que eu não vou errar de novo naquele ponto? Haroldo Dutra, relembrando Francisco Cândido Xavier, diante de uma briga de dois companheiros, ali mesmo numa obra em que ele estava, em Uberaba, ele interviu, porque os dois amigos e trabalhadores espíritas estavam ali se degladiando. Haroldo Dutra, que relembra essa história, ele teve que intervir dizendo: mas escuta, fulano e ciclano, vocês estão brigando com isso desde Roma, o tema não mudou, vocês passaram diversas reencarnações e não conseguiram se libertar dessa disputa que existe entre vocês. Vamos deixar os ideais superiores tomar conta e vamos deixar fazer com que os nossos egos se rebaixem para que o nosso eu esplendoroso e ligado a Deus possa brilhar. E aí os irmãos refletiram que de fato aquele era um ponto crucial na vida deles e que estava ligado, como foi dito aqui na prece inicial, a um ponto fundamental que o homem deve combater dentro do seu processo evolutivo, que é o egoísmo. Na verdade, o egoísmo é o foco central. Está na questão 911, 912, 913 do capítulo 12 da parte terceira do Livro dos Espíritos. Está na mensagem de Emmanuel, a única dentro do Evangelho do Espiritismo, quando ele ainda nem estava
como mentor de Chico Xavier, mas estava já auxiliando a obra da codificação, ele deixa ali apenas uma mensagem, mas a mensagem fundamental: nós temos que combater o egoísmo, então não vamos temer nada. A fé em Deus deve superar todos os temores, e com a fé em Deus nós teremos que nos compreender como filhos desse Pai amoroso, soberanamente justo e bom, conforme escrevia Jesus, e que, portanto, nos tem como filhos e nos trata com amor. Logo, nós temos que entender com amor as nossas dificuldades, não acomodação, para que nós possamos superá-las e dessa forma não temê-las, mas ter a certeza que dentro de nós, como filhos de Deus, existe todo o potencial angélico ao qual estamos destinados a um dia alcançar, e que com certeza, com o nosso esforço pessoal, um dia chegaremos, deixando para trás todas as tormentas produzidas por nós mesmos em nossas vidas. Depois, jamais desespere. E vejam só essa imagem, né? Na verdade, quando nós estamos produzindo uma palestra, estava conversando com o Thomas agora mesmo, a gente fica ali horas pesquisando aquela imagem e conceito que melhor vai remeter e envolver a todos vocês, a todos nós, na frase que nós queremos trabalhar. Veja só a pessoa no meio de uma forte chuva, a foto quase em preto e branco, mas no colorido nós temos aqui uma flor, um símbolo de delicadeza, um símbolo de amor, mas ela não está na mão do rapaz, ela está no banco ao lado dele. Quantas vezes a ajuda está ao nosso lado e nós estamos desesperados, nós estamos aflitos, nós esquecemos que devemos manter uma sintonia maior, uma ligação com Deus, aquele Pai que falamos há pouco, para superar todos esses momentos inevitáveis, mas que não devem ser vistos apenas como momentos de angústia. Na verdade, é na provação que nós temos as grandes oportunidades de superação, ação inclusive, para que nós possamos aprender mais e mais, e uma vez estando aptos a estar superando as dificuldades, possamos auxiliar aquele próximo mais próximo no nosso lar, aquele que habita o ambiente de trabalho e que compartilha com nós uma segunda família, não menos importante e não menos difícil de conviver muitas vezes. Nada é por acaso. Lembremos-nos que nós estamos onde devemos estar, mas vamos seguir em frente. Aprenda incessantemente, e aí vem lá a mensagem do Espírito de verdade: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Aprender incessantemente e sempre. Agora, é claro, devemos escolher aquilo que as matérias, as disciplinas, aquilo que de fato vai agregar valor ao nosso crescimento. Não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas que não vão nos levar a nada, com pensamentos, leituras ou distrações que, pelo contrário, ainda vão deixar mais difícil o nosso caminho. Muitas vezes nós não conseguimos discernir sobre isso, mas a verdade é que nós necessitamos aprender. E quando nós falamos em aprender, nós já automaticamente dizemos: nós temos que viver os grandes ideais, os grandes pensamentos, tudo aquilo que de fato faz parte de um valor maior, um valor que não é da matéria, um valor espiritual que é pré-existente a tudo, porque é uma herança que nós temos do próprio Criador. Depois, pense muito. E aí Albert Einstein, né? Alguns dizem que ninguém pensou tanto quanto ele sobre o ponto de vista da ciência. Entretanto, ele, ao referir-se a Deus, poucos sabem, Einstein, de origem judaica, ele retirava o chapéu ao falar de Deus, e ele dizia que, para aqueles mais íntimos, que o pensamento dele, aquilo que ele produzia em termos de produção científica,
era, sem dúvida alguma, um atributo que vinha através da sua intuição do cosmos. E ele entendia esse cosmos como Deus. Então ele que inaugurou uma expansão de uma forma espantosa da física quântica, ultrapassando todos os limites da física clássica ou mecanicista, Albert Einstein já mostrava que o ser deve ter um pensamento expandido, ele deve ter uma visão do todo, ele deve buscar todos os ângulos possíveis de uma questão para que ele possa compreender determinados problemas e buscar a solução. Então, é um grande exemplo, e que se liga a Deus, daquele que mostrou com a sua vida como auxiliar a humanidade, porque muita gente se apega a Einstein como um dos criadores da bomba atômica. Na verdade, o que ele quis criar, como todo bom cientista, era algo que melhorasse a qualidade de vida do ser humano. Infelizmente, os militares e aqueles detentores do poder desviam os conhecimentos para a destruição de si próprios e do planeta, mas com certeza não era a intenção dele. Um homem, como nós dissemos, muito ligado a Deus. Depois, medite mais. E aí, quando nós falamos de pensar muito, e em seguida André Luiz coloca medite mais, nós estamos falando de um pensamento junguiano. Quando ele propõe os tipos psicológicos, ele coloca que o homem tem um perfil razão, um perfil sentimento, um perfil percepção e um perfil pensamento. Pensar muito é um lado racional do ser. Meditar mais remete ao autoconhecimento, ao conhecimento de uma mensagem que para nós não é clara e que chega ao nosso espírito pelos caminhos da intuição. Então, intuição nós podemos denominar de uma forma simples como aquela voz que vem do coração, mas que na verdade vem também de canais espirituais superiores, se nós estivermos ligados a eles, como pode vir de canais espirituais inferiores, se nós estivermos em sintonia errada. Então, meditar mais não é apenas fazer yoga, não é apenas buscar o isolamento para aquele autoconhecimento, mas é a desconstrução de muitos dos nossos pensamentos, de muitas das nossas tradições, para que pudéssemos ver uma realidade nova, que muitas vezes não está implantada, mas está a caminho. E é exatamente o caso que nós estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, que está se transformando num mundo regenerado, para se transformar num mundo ditoso e feliz. É uma interface na regeneração. Então, é um momento em que as feridas ainda precisam ser cicatrizadas, conforme dizia Allan Kardec, o próprio Emmanuel, o próprio André Luiz. Então, é um momento em que nós ainda não estamos prontos. Nós queremos chegar em algum lugar, já temos isso em mente. Queremos seguir o caminho do amor, da justiça, da caridade, da verdade, mas em nós mesmos ainda habita uma série de pontos que precisamos superar. E esse é o grande desafio. Portanto, meditemos mais. Falar pouco. Não é por acaso, vocês já devem ter ouvido isso, que nós temos 2 aparelhos auditivos e apenas uma boca. Logo, o projeto de Deus para esse corpo físico no planeta Terra já previa que o ser deve, veja, nós temos 2 olhos também, observar muito, ouvir muito, mas falar o necessário. Humberto Holden, um filósofo brasileiro muito conhecido no mundo afora, mas nem tanto no Brasil, mas que nós espíritas e espiritualistas conhecemos, alguns já devem ter lido sua obra. Ele dizia que muitos já se arrependeram de ter falado, mas nunca alguém se arrependeu de ter calado. Na maior parte das vezes,
Ao nos calarmos, nós estamos deixando de revidar, reagir. E nós devemos, como diz Joana de Ângelo, de Vivaldo, agir de forma consciente. Esse é o grande desafio de todos nós: agir e não reagir, porque reagir é instintivo. Agir já ultrapassou a razão, já alcançou a intuição superior e está envolvido pelo sentimento nobre. Então, é algo que nós devemos meditar, falar pouco, ouvir muito. Depois, retifique amando. Olha só, André Luiz dá aqui exatamente a chave. Errou, retifique. Como dizia Jesus, vá atrás daquele irmão e peça desculpas. Mas não basta apenas pedir desculpas, nós sabemos. O Espiritismo, a doutrina, nos esclarece que nós precisamos fazer o bem. E aí sim, nós estaremos neutralizando aquele ato negativo que fizemos. Então, retificar amando é o grande desafio. Amar sempre, colocar o amor na nossa mente, colocar o amor como condição fundamental do nosso agir, do nosso pensar. Mas, quando nós tivermos algo a fazer com relação àquele irmão, que de alguma forma, num momento de fragilidade nossa, nós magoamos, ofendemos, ou mesmo prejudicamos, devemos retificar através do amor. E retificar através do amor existem várias formas. E uma delas é às vezes fazer algo pela pessoa sem sequer que ela saiba que nós estamos fazendo. E aí já cai em outra máxima do Cristo, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. E nós estaremos evoluindo cada vez mais. Trabalhe feliz. Olha só, as pessoas ainda veem, por incrível que pareça, o trabalho como uma dificuldade, o trabalho como um sofrimento. Eu tenho que levantar todo dia para trabalhar, em vez de entender que o trabalho é uma lei da vida, é uma lei cósmica e universal. E se nós não estamos felizes com o nosso trabalho, existe um desajuste entre o nosso perfil, a personalidade que temos, os talentos que queremos exercer e aquela atividade que muitas vezes nos serve, até temporariamente, como sustentação e sobrevivência. Então isso também é autoconhecimento. Mas seja transitoriamente, ou seja definitivamente, a mensagem de André Luiz é clara. Ele está traduzindo algo que é de Jesus, que falava que o Pai trabalha incessantemente, né? Uma vez que lá para os judeus havia o 7º dia do descanso para o homem, evidentemente que não para Deus. Jesus veio esclarecer aquilo que havia sido mal compreendido na mediunidade de Moisés. Trabalho feliz é um segredo para que nós tenhamos um grande progresso, porque o trabalho material é fonte de progresso moral. O trabalho espiritual então, não podemos nem definir quanto pode valer, mas a moeda, no dizer de André Luiz, nas suas obras, é o bônus hora. Aquilo que nós fazemos junto a uma evangelização, o que fazemos junto a uma casa espírita, o que fazemos a alguém que está no hospital, o que fazemos por um familiar que está numa situação difícil, ou mesmo por um desconhecido na rua, isso tem um preço, um valor que nós não sabemos calcular. Mas não é por isso que nós devemos fazer. Devemos fazer porque nos traz ao coração a felicidade, da mesma forma que traz à nossa consciência a paz, e traz à nossa alma o sentimento de dever cumprido. Portanto, trabalhemos felizes. Dirija equilibrado. E é claro que André Luiz não estava falando aqui dos veículos automotores, de 2, 4 rodas, aéreos, anfíbios, nada disso. Ele estava se referindo às nossas vidas, e por consequência, é claro, estaremos dirigindo melhor qualquer outra ferramenta criada pelo homem. Dirigir a nossa vida é algo que fazemos muito pouco. Acreditem, os
os amigos. Nós, não raro, nos deixamos conduzir por aquilo que a sociedade quer de nós, aquilo que aqueles familiares querem de nós. Eu até acredito que muitos aqui presentes, quantos, se não são, já foram criticados pelos seus familiares por deixá-los em casa e vir para um culto espírita a essa hora, quando lá tem um churrasco, a família está reunida, as pessoas estão bebendo, felizes. Por que nós temos hábitos tão estranhos, né? Ou diferentes? Na verdade, nem tão estranhos assim, porque aqueles que se devotam ao catolicismo, ao evangelismo, de uma forma dedicada, seguindo os preceitos do Cristo, de fato também procuram seguir uma postura de devoção, de disciplina espiritual. Mas os espíritas são ainda mal compreendidos pela sociedade, porque nós não temos uma tradição secular de religiosidade e, portanto, as pessoas não sabem o que acontece aqui e têm muito receio desse contato com a espiritualidade, algo ancestral, compreensível, mas é um exemplo claro das dificuldades pequenas que nós temos que ultrapassar para assumir a própria identidade religiosa. Imagine lá nos campos. Então, dirigir equilibrado, buscar se nortear por esses valores e leis superiores da vida é um grande desafio. É um desafio do qual depende a leitura correta dos reais valores da vida. Porque para muitos o certo é estar como estão agora, diante da televisão, se divertindo, porque afinal de contas é domingo. E nós trabalhamos de segunda a sábado, alguns, outros de segunda a sexta. Então nada mais justo do que estar diante da televisão, um domingo à tarde, não fazendo nada, ou vendo quase coisa alguma, mas algo que distraia, que faça rir. Isso é um anestésico das consciências também. Então, dirigir equilibrado a própria vida é um grande desafio, é o próprio desafio do autoconhecimento. Obedeça contente. Muitas vezes nós nos rebelamos com autoridade no trabalho, autoridade no lar, como filhos, como pais, na disputa de poder entre marido e esposa, várias situações. E muitas vezes nós esquecemos que, muitas vezes, obedecer contente é uma forma de você ganhar tempo e ter a oportunidade de transformar uma situação adversa em uma situação do jeito que deve ser, não do jeito que nós queremos ser. Isso é importante, mas do jeito que deve ser. Então, é claro, transformar do dia para a noite algo, as relações familiares, em qualquer sentido, é algo que gera um choque de gestão familiar. E nós precisamos ter toda a psicologia, todo o cuidado para saber fazer isso. E muitas vezes obedecer mesmo aquilo que não está totalmente certo, para depois tentar argumentar no momento exato para alterar aquela situação, é uma arte. É a arte do relacionamento a dois, da relação interpessoal, e é uma estratégia que todos devem saber utilizar. Não se queixar. Isso é algo tão arraigado no comportamento humano que se torna um hábito. E esse hábito negativo é muito ruim, porque ele nos deixa impregnado de negatividade. E o que é pior, ele afasta de nós uma série de pessoas que gostariam de estar ao nosso lado, mas que ao estar ao nosso lado percebem, puxa, mas aquela pessoa reclama o tempo inteiro, a vida dela nunca está boa, né? Olha para o lado de fora e veja a situação daquele outro, e ela vai perceber que ela é uma abençoada, ou um abençoado. Mas o fato é que a pessoa envolta das emoções negativas, ela não consegue enxergar, quando ela tem esse hábito arraigado por muitas encarnações, se libertar dele de forma fácil. Mas é importante, porque quando nós somos insuflados pela espiritualidade superior de pensamentos nobres, pensamentos positivos, nós, nesse estado de espírito, nós rechaçamos
tudo de bom que vem até nós e devolvemos para o cosmos. Não sei se os companheiros sabem, mas não basta, ao término da palestra, seguir aqui o comando dos companheiros da casa, nos sentarmos nas cadeiras ali ao fundo para receber o passe magnético. Se nós não estivermos com a mente renovada, com o espírito predisposto, a bênção de Deus vem invariavelmente, porque Deus é amor. A espiritualidade está aqui para nos atender dentro daquilo que é bom para o nosso progresso, mas nós mesmos não permitimos, e aí não vem a cura espiritual. Por quê? Porque nós não queremos a cura moral, porque nós não queremos abrir mão de determinadas coisas que nos prendem à terra e ao passado e aos erros. Então, na verdade, essa postura tem que ser mudada, pensar positivo para receber do universo tudo aquilo que Ele nos dá, e Ele nos dá a todo instante. Em frente, siga adiante, caminhe apesar das dificuldades, não pare nos obstáculos, eles são degraus evolutivos, nós temos que superá-los, nós temos que caminhar sempre. Houve uma dificuldade, a perda de um ente querido, um desemprego, uma situação torturante sob o ponto de vista psíquico, nós temos que saber ultrapassar isso. Com certeza teremos apoio à nossa volta. O fato é que não podemos parar no problema, temos que ser solucionadores, seguindo adiante, buscando alternativas. Repare além. Veja que ele coloca repare além, não repara além. Então nós temos que entender bem. Eu tenho aprendido com o Haroldo Dutra como nós devemos pesquisar profundamente os textos. Repare além e veja quantas pessoas precisam de nós. Vejam quantos heróis anônimos. Os bombeiros não aparecem no Big Brother. Os resgates diários dificilmente aparecem, à exceção das grandes enchentes e calamidades, no Jornal Nacional. Esses heróis anônimos estão salvando vidas. Nós temos em Goiânia, em Anápolis, pessoas que saem de carro para ajudar as prostitutas, levar comida para moradores de rua, agasalho. Alguém conhece o nome dessas pessoas? Eu conheço alguns nomes, mas não saberia dizê-los aqui. São heróis anônimos, são servidores do Cristo, são pessoas que viram mais além de si próprias, abandonaram um pouco do egoísmo para entender a necessidade daqueles irmãos que precisam de nós, que conseguem doar um pouco do seu talento para salvar vidas. Quanto ganha um bombeiro, pergunto eu, no Brasil ou no mundo, para arriscar a sua própria vida para uma outra pessoa? É o que eles fazem sempre. Não há dinheiro que pague. Logo, são heróis anônimos e são servidores espirituais, não raro, de grande envergadura. São soldados que deixaram as armas e passaram a utilizar de outras ferramentas para resgatar vidas. Veja longe. Olha só, aqui já é diferente. Repare, observe, diagnostique, veja longe. É que nós devemos ter uma visão, como dizia Allan Kardec, de cima da montanha, uma visão holística, entender o todo para entender a parte, para entender melhor o processo. Isso significa ver além, porque se nós formos imediatistas, continuaremos sendo materialistas. Só vendo além, considerando a vida espiritual, é que poderemos fazer alguma mudança de valores. Senão, não justificaria. Crer na justiça divina é ver além. Crer na fé, ter a fé em Deus, na espiritualidade, é ver e sentir além. Então nós devemos ter uma visão além do presente, verificando o futuro, para que nós possamos fazer um projeto, um plano de ação que vai nos levar no caminho da redenção. Depois,
Discutir faz parte da relação humana. Ao trabalhar com isso, é uma das matérias que eu trabalho como professor, como desenvolvedor de pessoas, a administração de conflitos, a gestão de conflitos. Eu sempre digo que a gestão de conflitos é natural. O que não pode é não ser administrada. Portanto, a discussão vai vir, ela tem que ser construtiva. Esse é o detalhe. Então, é normal que num grupo de pessoas tenhamos ideias diferentes. Ninguém tem que concordar com ninguém. Mas o ideal é que saibamos discuti-las de forma civilizada, de forma a agregar. Porque, com certeza, quando nós fazemos isso, cada um, se considerar da sua ideia, vai colaborar de uma forma única e especial, porque cada ser criado por Deus tem um talento. E ao desenvolver, ao contribuir com esse talento, essa pessoa não vai só sentir que aquilo que ela está contribuindo é uma parte dela mesma, como ela também está compreendendo, ouvindo e entendendo e dando valor à ideia do outro, como gostaria que tivesse sido valorizada a de si mesma. E é claro, ela vai poder discutir serenamente. E se nós temos um irmão ainda em maior desequilíbrio, nós poderemos compreendê-lo com serenidade, escutar primeiro, deixar passar toda aquela emoção que o levou ao descontrole, para depois nós argumentarmos. E aí, passado aquele instante, que pode até passar além de um dia, 2, uma semana, mas no momento certo, nós entrarmos com as ideias que vão esclarecer, que vão fazer com que o outro reveja, porque ele já vai estar desarmado. E aí, isso é uma discussão serena. E é a grande discussão que havia à época de Jesus e antes dele, pelos filósofos, pelos socráticos, a maiêutica de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, era baseado nisso. Vamos dialogar, vamos conversar para crescer. Fazer a luz onde quer que estejamos. Nossa luz, ela é muito pequena, mas nós precisamos fazer a luz. Fazer a luz em nós, fazer a luz em nosso lar, fazer a luz no nosso trabalho, fazer a luz na nossa escola, no nosso grupo espírita, a cada momento, a sós, fazer a luz. Porque tenho a certeza que nós não estamos nunca sós, quando estamos sintonizados com a espiritualidade superior, assim como dizia Jesus, onde um ou mais estiverem em meu nome, ele por certo não estava se detendo ao ambiente físico, ali eu estarei entre vocês. É claro que ele estava se referindo ao companheiro espiritual que sempre está ao nosso lado, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. Se nós não enxergamos, é por uma dificuldade nossa. Portanto, façamos a luz em todos os momentos da nossa vida, semeando a paz. Semear a paz sempre. Chega de guerras, chega de contendas. Existem uma série de pessoas que estão aí para fazer isso. Nós temos que semear a paz, tal qual nos ensinou Jesus. E mais, espalhando as bênçãos. Quais bênçãos? As bênçãos que estão ao nosso alcance, as bênçãos que fazem parte das nossas conquistas, e muitas outras que podem ser até financiadas por nós, por que não? Isso é espalhar bênçãos, isso é contribuir para a construção do reino de Deus. E aí nós estaremos lutando, não mais aquela luta com armas, lutando, utilizando a nossa força interior para nos elevar, para estender a mão para aqueles que estão ainda abaixo de nós, momentaneamente, muitas vezes. Nós não estamos fazendo avaliação de valor, nem devemos, nem Jesus fazia julgamento ou avaliação, muito embora ele pudesse fazê-lo. E aí nós conseguiremos escalar toda a montanha que faz parte do projeto de ascensão que cada um de nós temos. Essa subida é diferente para cada um de nós. Ela tem um caminho, muitas vezes nem tem um caminho, nós temos que conquistar, abrigo. Mas nós temos uma coisa certa, assim como o alpinista que está na frente, o líder, ele tem que ir
deixando todo o traço para que aqueles que estão abaixo dele possam segui-lo, nós temos o dever de auxiliar os nossos irmãos. E assim como o alpinista ou a alpinista, que é o caso, nós devemos nos lembrar que se nós falharmos, não prendendo um pino direito na rocha, não ajustando a corda de forma devida, nós estaremos também auxiliando outros irmãos a decaírem. E é claro que eu não estou falando aqui de altitude física, muito embora aqui exista a diferença entre a vida e a morte na falta de competência. Nós estamos falando aqui da evolução moral do ser, aquela que nós levamos conosco e que podemos auxiliar aqueles irmãos a levarem consigo também. Seja alegre, seja feliz. Jesus era feliz. Havia um grande debate na Idade Média. Quem lembra daquele filme, daquele livro, O Nome da Rosa, vai ver esse debate onde diziam que Jesus era austero. Jesus, não sorria. Jesus, ele era firme. Ele apenas chorava pelas iniquidades humanas. Ele era incapaz de sorrir, de confraternizar. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Seja pela leitura, releitura dos textos evangélicos canônicos originais, ou através da inestimável cooperação da doutrina espírita, através da espiritualidade superior, nas obras complementares de Kardec, nós vemos que Jesus, ele era alegre, feliz. Não poderia ser diferente na condição de espírito superior. Ficava assim comovido pela ignorância, ficava assim comovido pela dor, pelo sofrimento, pelo ser humano, de forma reincidente nos erros. Sim, natural, era um espírito sensível. Não podemos avaliar um espírito muito superior a nós, o maior representante de Deus para a comunidade terrestre. Mas uma coisa é certa, ele tinha alegria dentro de si, porque na alegria está a própria vitalidade de Deus em nossos espíritos. Viver desassombrado, essa é uma frase que poderia ser comum em 1948, a época da psicografia, mas requer alguma tradução para os dias de hoje. Desassombrado, viver sem sombras. Não é o assombrado apenas de medo, né? As pessoas associam isso com o sobrenatural. Viver desassombrado é viver na luz, é viver a despeito de qualquer coisa que venha contra a luz, que venha nos trazer as trevas, que venha nos oferecer a ignorância. Então, viver desassombrado é viver com coragem, acendendo a própria luz e entendendo que as leis divinas são muito diferentes daquilo que, infelizmente, foi construído pela humanidade ao longo desses milênios no planeta Terra. Demonstre coragem. Nós falamos aqui de coragem, e eu, como palestrante, me sinto ridículo diante desse jovem chamado Nick, que não tem os dois braços, as duas pernas. Alguém já deve ter visto na televisão, no YouTube. Tem família, tem 2 filhos, é casado, tem 2 filhos, é feliz, vive trabalhando jovens para que eles não cometam suicídio, vive orientando-os para uma vida sexual, uma conduta produtiva e harmoniosa na vida, vive fazendo palestras motivacionais, não para 200 pessoas, 100, não para um auditório de 2.000, que seria a capacidade do Centro de Convenções de Goiânia, mas para um local onde podem estar 60, 70 mil pessoas. E elas saem de lá pensando diferente sobre a vida. Não porque ele conta suas tristezas, como ele nasceu assim, quais as dificuldades de infância, quais as dificuldades na adolescência. Não. Ele só vai mostrar a felicidade e a coragem que emana dele mesmo, não das palavras dele necessariamente, de enfrentar com um sorriso a situação encarnatória em que ele vive. Então vejam vocês, o que é o nosso problema diante de uma situação como essa? Alguém aqui já se imaginou sem os 2 braços?
as boas pernas. O que fazer para viver? Isso me recorda uma passagem em Obras Póstumas, onde um irmão teve que reencarnar assim, para não cometer o suicídio. Essa foi a resposta. Se tivemos que fazer isso, ele tem que ser totalmente dependente, até que ele possa reencarnar e não se suicidar. Então vejam vocês, esse é o próprio valor da vida. A vida depende de coragem. A coragem não apenas enfrentar as adversidades externas a nós, mas principalmente de enfrentar aquilo que habita dentro de nós mesmos, que infelizmente nós ainda não queremos nos deter a ver, e se já vimos, não temos a coragem de mudar. Revele calma diante de todas as situações da vida. Revele calma. A calma é o único meio através do qual poderemos utilizar a nossa inteligência emocional para a solução dos problemas. Então a calma é indispensável ao nosso comportamento. Respeite tudo. Respeitar talvez seja o grande lema da vida em comunidade, da vida a 2, a 3, em família, em sociedade, em civilização. Se nós nos respeitarmos e buscarmos o caminho do diálogo, com certeza teremos uma humanidade melhor. Ore confiante. Orar, falar com Deus, abrir as portas das nossas almas para essa comunicação indispensável, que pode ser em qualquer lugar. Nós estamos aqui num templo espírita, mas Jesus trabalhava no templo da natureza, como nessa imagem. Algumas pessoas já pensaram: olha, eu tive que, infelizmente, naquele momento eu tive que ir ao banheiro, onde é o único lugar que eu estaria sozinho, me tranquei e ali eu fiz uma oração. Peço desculpas a Deus por isso. Deus não está preocupado se nós estamos no banheiro. Deus está preocupado se nós estamos... Está preocupado? Não, de forma alguma está preocupado. Ele está dando o seu amor para todos aqueles que procuram, onde quer que estejam. A pessoa pode estar numa trincheira no meio de uma guerra. Ele pode levar o pensamento ali a Deus e transformar aquele momento da sua vida ou de muitas vidas. Então, orar sempre. Vigie de forma benevolente, lembrando que esse vigiar é interior. E quando nós nos vigiamos de uma forma muito radical, não, eu não posso ser mais como eu era, eu tenho que me modificar, a pessoa passa a se tiranizar, ela passa a se violentar, ela passa a tentar a ferro e fogo, e não através do amor, um processo de mudança. Nós temos que fazer isso, vigiar e orar. Por isso veio o orar primeiro e o vigiar depois, porque o orar nos coloca em sintonia com Deus, mas ao término da oração nós estamos de novo envoltos com uma série de situações que nos colocam à prova, senão à expiação. Então nós precisamos vigiar. E aí a imagem do guarda-chuva é algo que nos protege, mas que não agride ninguém. Então vamos nos proteger, mas não vamos agredir ao próximo. Vamos vigiar, mas nessa vigilância na relação com o outro. E aí agora nós vamos sair do intrapessoal para o interpessoal. Nós devemos ter cuidado em não rotular aquela pessoa, julgar aquele que está aparentemente nos desejando mal, na nossa opinião. A situação pode ser totalmente diferente dentro da pessoa. Então, orar e vigiar de forma benevolente. Isso porque nós estamos nos melhorando. Nós somos os grandes artífices, os artistas na nossa evolução. Deus nos deu todo o potencial angélico, ele está dentro de nós, ele está latente, em estado potencial. Nós precisamos desenvolver isso, as potências da alma de Leon Denis, e isso nós vamos fazer nessa construção da obra perfeita, mas inacabada, que Deus nos concedeu, a edificação de nós mesmos. E aí, vamos servir hoje, já no ambiente da família, uma família do Evangelho no lar,
vamos fazer agora o que devemos fazer, vamos colocar em prática algumas dessas reflexões e tantas outras que vocês conhecem. Vamos mudar a nossa vida, instante a instante, passo a passo, mas definitivamente, porque nós devemos esperar o amanhã, sem medo, construindo algo que seja melhor do que esse presente. Nós não devemos nos prender ao passado, naquilo que é errado. Nós não podemos só nos prender ao futuro, porque aí nós não estaremos realizando nada. Nós temos que trabalhar no presente, para a construção de um futuro melhor. Essa é a única forma. O futuro não vem pronto, né? Ele não vem pronto da forma como nós esperamos. Ele não vem fácil. Ele é construído, sim, à base de suor, muitas vezes de sofrimento, mas pode ser o jugo leve, pode ser uma porta nem tão estreita assim, se nós buscarmos o caminho que nos deixou Jesus. E é isso que nós propomos para encerrar o nosso encontro, que possamos seguir com Jesus. Muitas vezes as pessoas entendem que nós devemos ser como Ele. Isso seria impossível. Ele já veio até nós com espírito puro, mas Ele nos deixou um roteiro. Cada um de nós deve segui-lo dentro da sua originalidade, de acordo com as suas personalidades. E aí sim, nós estaremos conquistando a nós mesmos. E conquistar a nós mesmos é nos prepararmos para a angelitude. Um feliz 2014, muita paz, luz, amor e harmonia a todos. Obrigado, Mauro, por ser o portador do alvo nessa noite. E continuamos rogando a Jesus que Ele lhe ampare em sua trajetória carnaval. Próxima quinta-feira teremos aqui Luiz Carlos Mendes e no próximo domingo Jorge Cecílio Daí Júnior. Todo ano, na época do carnaval, a Federação Espírita do Estado de Goiás realiza o Congresso Espírita Estadual, que nesse ano será de 1º a 4 de março. Ainda há inscrições disponíveis e nesse congresso vêm expositores espíritas de várias partes do Brasil e alguns já bem conhecidos, como Haroldo Dias, Divaldo Pereira Franco, que também estará aqui no dia 4, que é o último dia do congresso. Ele falará lá em Goiânia e à noite estará aqui em Anápolis, já há alguns anos, naquela palestra no Estilos Hall. Então convidamos aqueles que têm interesse em conhecer para participarem desse congresso. Quem tiver interesse em procura no final, que eu passo mais informações. E já antecipando, como falei, no dia 4 de março haverá essa palestra do Divaldo Franco lá no Estilos Hall, às 20 horas, a entrada é franca. Continuam abertas as inscrições para o ERD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse estudo ocorre às segundas-feiras e a nova turma será iniciada em fevereiro, na primeira segunda-feira. Então, convidamos aqueles que ainda não participam para participar conosco num estudo que aborda desde os princípios iniciais da doutrina espírita e vai aprofundando, certo? Encerrando esta primeira parte, vamos à prece. Mestre Jesus, por um acréscimo de vossa infinita misericórdia, nós rogamos que caminhe sempre conosco, que nos ajude a sermos os verdadeiros artífices de nossa evolução, que possamos colocar no nosso dia a dia as reflexões profundas que recebemos nesta noite, que trilhemos um caminho de luz, distribuindo e recebendo, e buscando sempre ajuda quando for necessária, mas sempre trilhando o caminho do aprendizado e o caminho do bem. Permaneça sempre conosco, Jesus. Que assim seja.
A seguir, ofereceremos o benefício do passe magnético para quem tiver necessidade e disponível permaneçam sentados. Chamaremos cada um dos seus lugares. E a saída está disponível a água fluidificada.